Dinara. Pô, Dinara está sempre com a gente aqui, Não, professor Irã. Você tem que dobrar o cachê agora, viu? Com a participação do doutor Irã, você tem que cobrar o Miro, cachê. não brinca não, meu, que senão eles cobram da gente, cara. Uma audiência dessa, né? Não é? Rapaz. O homem, maravilha. ele manda emoji das cruzes, tudo é lá dele, não. Não. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fred. Seja bem-vinda, Dinara, seja bem-vindo todo o pessoal aí. É uma honra, a gente queria agradecer muito a presença de todos. O Meeting Educacional de Marketing e Finanças é um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a própria gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobrafix, Fundacred, Qualinfo, SafeTech, parceira premier do Google for Education, e hoje temos a honra de contar com um novo apoiador que tem tudo a ver com o tema de hoje, a QH Consult, consultoria e corretagem de seguros educacionais, líder no segmento. Maurício está aqui com a gente, grande abraço, Maurício, obrigado pela confiança, viu? A cada semana, às segundas-feiras, sempre às 17 horas, nós nos reunimos para conversar a respeito de assuntos relevantes para a educação. Nessa semana, vamos falar sobre um tema-chave para a sobrevivência e o sucesso das instituições educacionais, a permanência. Afinal, manter seus alunos é tão ou mais importante do que captar. Dentre todos os desafios que as instituições enfrentam durante a pandemia, talvez um dos mais importantes seja a manutenção dos seus alunos. Como captar novos ingressantes sem deixar de lado as necessidades dos que já estão conosco? Quais as melhores estratégias para evitar a evasão? O que é vital na hora de planejar e executar um plano de permanência de estudantes? Perguntas difíceis que nos trazem a necessidade de conversar com quem realmente entende do assunto. Por isso, temos a honra de trazer uma das principais referências nacionais em permanência de alunos, meu amigo Miro Severiano, diretor financeiro da Associação Santa Marcelina. Tudo bem, Miro? Tudo bem, graças a Deus, Fred. Agradeço o convite. Eu acho que as suas palavras foram generosas demais, viu? Na verdade, você é sempre um eterno aprendiz e estou aqui pronto para compartilhar com vocês e aprender um pouco mais, porque a gente, falando com pessoas do meio, está sempre aprendendo. Então, desde já agradeço o convite. Maravilha, nós que agradecemos, o pessoal vai saber, quem não conhece vai saber que as minhas palavras foram até humildes. Para brilhantar ainda mais o nosso papo, trouxemos outro grande profissional do mercado educacional, um cara que lá em 2018 saiu de Belo Horizonte para conhecer o Meeting Educacional aqui em Salvador, meu amigo César Rafael, gestor de marketing da Universidade FUMEC. Fala, César, tudo bem com você, amigo? Tudo bem, Fred, tudo bem, Miro? Boa tarde, pessoal. Bem, obrigado. Também estou aqui para poder aprender como está sendo essa experiência dos encontros todos do Meeting, e a gente trocando essa experiência toda, está sendo muito bom para a gente. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, viu, Fred? Nós que agradecemos, nós que agradecemos. Para fazer a mediação dessa conversa, temos aqui Júlio Borba, presidente do Conselho do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados, e quem quiser fazer perguntas, fique extremamente à vontade para escrever no chat, que a gente bota na roda aí para conversar a respeito das dúvidas que foram surgindo, dos comentários, enfim. Fiquem à vontade. O evento é uma conversa mesmo e a gente conta com a participação de todos. O evento está sendo gravado, posteriormente vai ser publicado lá no nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Um ótimo evento a todos. Júlio Borba, tudo contigo. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Aproveitando o dia, né? Hoje, no Dia do Amigo, recebi vários cardzinhos e eu sempre começo dizendo como é bom estar com amigos, não é? A apresentação de vocês já foi feita. Fred já vendeu o passe de vocês, não é? Bem vendido, não foi, Miro? Não foi, César? Eu já estou valendo 10 vezes mais. Tá vendo? Coisa boa. Mas o tema hoje é muito interessante para a gente, né? O tema hoje é aquele que vale $1 milhão. É o nosso tema de ouro,
não é? Está no mercado onde não está tendo muita chegada de novos alunos, ao contrário, né? O número de estudantes no ensino médio vem decaindo e a gente sabe que cada vez vai ficar mais acirrado captar alunos e manter alunos, não é? Nos meetings passados que nós realizamos, nos encontros anteriores, comentamos muito sobre essa questão de captação, falando que as lições de casas, para quem foi feito, para quem conseguiu colocar em prática, para quem conseguiu adaptar de forma mais rápida, foi muito bom, não é? E hoje a gente vai falar de um tema de ouro, né? Afinal de contas, as instituições de ensino, elas têm um aluno em casa, elas precisam trabalhar a manutenção desses alunos. E manutenção tem tudo a ver com esse mercado que a gente vive, né? Com a entrega que a gente faz. Então, eu queria, Miro, que você começasse pelo Miro, que você falasse um pouco sobre essa situação, como acontece na Associação Santa Marcelina e, logicamente, na sua experiência. O que é que a gente pode fazer de bom para manter aluno em casa? Tá bom. Manda logo um abraço aqui para o meu amigo Wilson Nakamura, maquenzista, que eu estou vendo ele por ali. Então, na verdade, o Wilson também participou de um trabalho que a gente fez no Mackenzie, que foi muito bem sucedido. Santa Marcelina a gente está levando, mas nós temos profissionais de marketing hoje aí, e eu penso que o segredo de tudo isso, se é que há um segredo, eu acho que é bastante conhecido para todos, que a comunicação ela é fundamental. E com essa pandemia nós passamos a constatar isso, que aquelas organizações que conseguiram chegar no corpo a corpo com o seu aluno, conseguiu verificar o problema que ele estava enfrentando, que ele pode vir a enfrentar, ou seja, a gente sabe que teve aí uma redução de rendas, corte de salários, profissionais autônomos que estão com 70% a 80% da renda cortada, ou seja, recebendo 20%, 30%, dentistas, médicos, ou seja, é uma crise que ela atingiu a todos, né? Independentemente de classe social. Então eu vejo a retenção, a permanência, como a gente queira denominar, aí a questão de gosto, para mim é indiferente. Eu acho que o mais importante é a preocupação que você deve ter com o teu alunado, e essa preocupação ela deve ser uma preocupação desde o momento que você vai captar esse aluno, para saber que aluno você está captando, se ele tem o perfil da tua instituição, chegando na tua instituição, a partir do momento que ele está legitimado por um processo seletivo, você ter um histórico dele. Ou seja, o vestibular, as provas de vestibular já vão te dar um parâmetro, porque se o aluno quer fazer engenharia e ele vai mal em matemática no vestibular, você já sabe que você pode ter um problema futuro. Então, essa preocupação inicial, ela tem que prevalecer. E eu sempre gosto de falar da retenção, falando da missão da instituição. A missão da instituição, se a gente pegar o núcleo do nosso verbo educar, ou seja, educar não é educar os bons alunos, é educar os alunos que você recebe, né? Então, para isso, os professores precisam estar preparados, a tua equipe de retaguarda, a tua equipe administrativa, secretaria, financeira, precisa estar preparado. Então, eu vejo esse cuidado assim, especial que a gente precisa ter com o nosso alunado como um fator essencial, primordial, para que nós possamos ter sucesso na retenção ou permanência do alunado. Muito bom. César, suas palavras iniciais. Tá joia. O Miro já começou falando aí por onde eu ia começar, sabe? Que é esse processo de comunicação com o nosso aluno, e neste momento da pandemia, quão isso foi importante para a gente. Então, além de a escola se preparar e virar a chave de uma forma rápida, o quanto esse processo de comunicação, esclarecimento e transparência com o aluno também, ele foi importante. Bom, foi, no momento da pandemia, está nos mostrando que isso é importante para a vida. Eu já vinha falando isso antes da pandemia,
e o quanto que ficou provado agora para a gente, cientificamente, que isso é importante para a vida. Então, a gente não pode esquecer nunca do processo de comunicação com o nosso aluno. Né? Ele é importante na hora da captação, ele é importante durante a entrada do aluno, os primeiros meses do aluno dentro da universidade, e durante todo o período que ele está lá. Os processos vão mudando, as mídias vão mudando, as pessoas, os atores envolvidos nesse processo de comunicação, ele vai mudando de acordo com o que o aluno, o caminho do aluno, né, como que ele está percorrendo dentro da universidade, mas ele é fundamental. Então, só pegando um gancho aí no que o Miro falou da comunicação, essa foi a nossa maior preocupação, essa tem sido a nossa maior preocupação. E preparar esse aluno para estar na universidade, para aceitar as condições dele dentro da universidade e trabalhando com um time, com uma equipe altamente qualificada. E é isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente tem feito. Uma coisa que a gente tem pensado muito aqui é exatamente o quanto custa captar esse aluno e o quanto custa perder esse aluno. Né? Então, uma das coisas que nos faz colocar a mão na cabeça e mais ainda, eu falo que o termo é chulo, mas é tirar o traseiro da cadeira e correr atrás desse aluno. Adoro esse ditado, amigo. Pois é. Não é chulo, não, é real. É real, né? Pois é. Então, quanto que custa isso, né? Ficar sentado atrás da mesa aqui é muito caro. Mas e aí? Como que eu levanto da minha cadeira aqui de casa e vou correr atrás desse aluno? Eu vou deixar essa pergunta para o Miro, tá? Pois é. Eu costumo dizer, César, que é tecnologia TBC, não é? É um método TBC de trabalho, fica muito mais elegante. TBC, perfeito. Eu vou até anotar aqui, Júlio. Mas, Miro, você falou uma coisa muito interessante e eu gostei que você falou sobre os funcionários, sobre tudo isso. Eu acho que assim, o front, né, formado pelos professores, pelos funcionários, a comunicação da instituição ela tem que passar por esses canais importantíssimos. Mas o que a gente percebe hoje em dia são cada vez mais aquelas chamadas eletrônicas, né, da gente ligar, ficar sendo atendido, né, por contatos eletrônicos, tudo isso. Isso tira um pouco da humanização. Isso é um caminho também para se reter ou isso é um caminho de risco na retenção do aluno? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito útil, aí o CRM tem demonstrado isso para a gente. Luiz Paulo deve ter uma experiência com o CRM, que ele está num grupo grande. É muito importante para você ter um perfil do alunado, para você resolver alguns problemas assim de ordem acadêmica, financeira, social, ou seja, entrosamento social. Você mapeando, por exemplo, o teu alunado com essa inteligência artificial é fundamental. Só que não esqueça que depois de você fazer esse mapeamento, você tem o grande desafio que é ter essa pessoa na tua frente para resolver o problema dela. Porque a máquina ela vai te apontar quais são os problemas. Agora, por exemplo, a máquina não vai te dizer como é que você vai resolver. Então eu sou muito assim eu sou fã da Disney e nós implementamos na época no Mackenzie um projeto chamado de Disney, que era exatamente a comunicação, essa atenção que você dá para o teu alunado, ou seja, você surpreender. Na Disney você chega lá e pergunta para o guarda lá que hora começa o desfile das 5. Uma resposta imediata é às 5, senhor. Mas a pessoa surpreende e fala, senhor, começa às 5, mas fique posicionado naquele ângulo ali, você vai ter a visão total. Então, o que a gente precisa fazer nas nossas instituições é exatamente implantar o modelo Disney de atendimento, que é surpreender o aluno. É você demonstrar que você está do lado do aluno, independentemente do momento. E, com isso, você vai conseguindo conquistar a confiança desse aluno, você vai conseguindo ter uma ideia real do problema que ele está sentindo, porque muitas estatísticas que a gente tem
Por que está desistindo? Problema pessoal. Aí a pessoa anota lá, tem um formulário de problema pessoal. Problema pessoal cabe tudo lá dentro, né? Desde casamento, batizado, festa junina, cabe tudo. Então é importante que você tenha essa noção. Eu não sou, eu às vezes brinco com meus amigos, se você precisa de um boleto e você vai falar com a máquina, tudo bem. Agora, você tem um problema para resolver e vão te dar uma máquina para você resolver, você não vai conseguir chegar lá. Então, eu sou muito ainda desse modelo Disney, dessa olho no olho, e falar francamente o que você pode, o que você não pode, porque as pessoas às vezes confundem muito a retenção, acham que a retenção é para reter o aluno. A retenção é uma grande oportunidade que a instituição tem de fazer uma reestruturação de qualidade. Ou seja, e a frase não é minha, a frase é de Vincent Tinto, um dos maiores estudiosos de retenção nos Estados Unidos. Ou seja, quando você tem uma política de permanência, uma política de retenção, e você dá a essa política devida atenção, você tem a oportunidade, e é uma oportunidade que chega para você de graça, trazida pelo próprio aluno, de você ir aperfeiçoando os teus serviços e ter excelência. O que a Disney faz é simplesmente isso. Com o passar dos anos, vai resolvendo os problemas e a pessoa, ou seja, 80% das pessoas que voltam. Então, eu sou muito de olho no olho, falar exatamente o que é possível e o que não é possível, e eu vejo a maquininha aí como não sendo uma aliada muito forte. César, não para esse sentido. Tem a mesma impressão? Na verdade, compartilho sim com o Miro, só que eu vejo a máquina hoje, a maquininha que ele acabou de falar, vou pegar já o gancho da maquininha aqui, como uma aliada forte, mas forte em trazer informação, em ser uma operadora para poder guardar informação, que é o que a gente precisa, principalmente na hora que a gente vai debater e conversar com este aluno. A gente passou no início agora da pandemia por um momento também que a palavra-chave foi a humanização. Então, a gente precisava humanizar os atendimentos. Imagina só, aqui em Belo Horizonte nós ficamos impedidos de irmos para as escolas. O campus ficou fechado 100%, só quem poderia estar lá era o segurança da entrada. Então, eu não tinha como trazer o atendimento telefônico, a minha equipe toda, para poder atender por telefone. Então, começamos o atendimento continuamos pelo e-mail, chat e redes sociais. Então, como mais você vai fazer? Até que a gente conseguiu voltar com uma parte da equipe para dentro do campus, para poder voltar a humanizar esse atendimento de forma a estar com os alunos no telefone. A experiência do chat, ela foi muito bacana também, só que a gente, dentro dessa expectativa aí de conversar e de ouvir os alunos, nós criamos um evento que é o FUMEC Open Live, a gente já tinha esse evento antes, e que a gente conseguiu ouvir o aluno através das salas de bate-papo. Então, aqui, nós criamos vários Meet, com os coordenadores de curso, e algumas palestras ao longo de um dia. E esses alunos, os veteranos, eles puderam entrar e conversar com os coordenadores de curso, conversar com a nossa equipe do financeiro, conversar com a nossa equipe de bolsas, e foi uma forma de a gente materializar a humanização neste momento de distanciamento. Olha, o quanto isso foi positivo, eu acho que a gente não vai conseguir medir. Para a cabeça dos alunos, para o sentimento deles, de a universidade estar aberta a ouvi-los, a conversar com eles, e de uma forma cara a cara. Então, assim, a máquina, a inteligência artificial, a máquina, ela foi super essencial para a gente, até para a gente poder conseguir chegar até aqui, tá? Mas no momento que a gente conseguiu humanizar esse atendimento, que é dar aquele abraço nas pessoas e ouvi-los, que era o que eles estavam precisando, a máquina foi fundamental, mas precisou de ter as pessoas aqui do outro lado, tá? Então, assim, foi uma experiência muito válida, e eu falo que das experiências minhas de retenção, talvez essa seja hoje a principal que eu tenho,
principalmente por a gente ter conseguido aproximar esses alunos, tirar dúvidas, mais uma vez, ser transparente na comunicação com eles, né, e promover fazer algumas promoções para renovação de matrícula, e aí vai aí por diante, né, as ações todas que foram feitas nesse dia. Júlio, corroborando isso que o César falou, eu gosto de falar que eu não tenho muita aptidão para inventar a roda. Eu prefiro pegar a roda onde ela já está rodando e ver como funciona lá e fazer uma adaptação. Então, o que o César está falando é exatamente o que as instituições americanas vêm fazendo desde 1938, onde tem o primeiro trabalho de retenção de aluno. Ou seja, aquele aconselhamento que a gente ainda não tem, hein, formalizado isso, mas é aquela aproximação que tem com o aluno e aquele aconselhamento, se bem que eles têm um currículo um pouco diferenciado, onde exige realmente essa presença, mas esse aconselhamento, o que vai fazer, como vai fazer, dá certo, entra no financiamento, não entra, porque a gente tem um produto que é fantástico, a educação, mas é um produto abstrato. Então, se você não explicar ao aluno os benefícios, lembre-se que você está lidando aí com uma faixa de 18, 19, 20 e poucos anos, que não tem a experiência para saber, por exemplo, será que vai dar certo? Eu posso entrar num financiamento? Vou conseguir pagar? Então, vem uma série de dúvidas, e nessas dúvidas é que a instituição precisa ter exatamente esse corpo de profissionais aí preparados para ir esclarecendo e passando confiança para esse alunado, sabe? Eu vejo assim, somente para complementar o que o César estava falando, corroborando com o que ele falou, que é essa parte de atenção, humanização e falar com o aluno diretamente. Muito bom. Lupa, quer fazer algum comentário? Depois eu vi que já tem alguma coisa lá no chat. Isso, Júlio, tem sim. Engraçado que quando a gente fala de atendimento, o pessoal sempre está remetendo à humanização, quanto está sendo necessário. Entendi que o César usa a máquina como uma forma de triagem, e depois a gente tem aquele trabalho de humanização, né? Eu li, Júlio, teve um artigo pela FGV que fala que 64% dos brasileiros tiveram uma perda de renda. E aí é que está a chave da retenção, né? Então, assim, e aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Capacitação dos professores seria um método de retenção? Ou existe algum método educacional inovador que a gente possa estar trabalhando e a gente ainda não enxergou isso? Posso começar? Pode, claro. Então eu vou. Depois o César conserta tudo. Luiz Paulo, eu vejo que a sala de aula, o professor Wilson, ele é uma pessoa que está em sala de aula, ela é fundamental. Eu diria 80%, 90% da retenção está na sala de aula. Ou seja, aquele professor que encanta, aquele professor que tem a sensibilidade de ver a dificuldade que o aluno está tendo, aquele professor que chega no aluno que está mais adiantado e fala, olha, você quer ser monitor? Ou seja, você vai pegando classes diferentes e vai fazendo um entrosamento social. O que acontece? Como nós temos realidades distintas, você tem capacidade acadêmica, depois você tem potencial econômico, onde você pode ter um aluno A, B, e você tem um aluno C, D. Então, esse entrosamento social ele é fundamental para a retenção. Mas, encurtando toda essa história, Luiz Paulo, eu diria para você que não é só o professor. Eu diria para você, desde a faxina, ou seja, desde aquela moça que é responsável pela faxina, que mantém tudo limpo diariamente, aquilo lá é um fator de retenção importantíssimo. Professor, presidente, coordenador tem um papel fundamental. Às vezes o aluno não quer falar com o professor, vem procurar o coordenador, entendeu?
E dar voz a esse aluno é fundamental. E dar voz também, porque dá voz com a tranquilidade que esse aluno não vai sofrer uma reprimenda. Porque a maior preocupação do alunado é reclamar de um professor e depois ter uma penalidade, mesmo que seja indireta. Então, eu diria que na retenção ou permanência, como vocês queiram, você pega desde a pessoa que é responsável pela limpeza, passa pela parte administrativa, parte financeira, coordenador de cursos, atendimento, ou seja, todos são responsáveis por essa obra magnífica que eu chamo de manutenção e retenção de alunos. Porque o César já falou da importância de você captar e quase ninguém dá importância nem investe na retenção. E, às vezes, a retenção, você não precisa investir muito. É você pegar pessoas que têm aptidão para atendimento, pessoas que têm disposição, paciência, para você colocar na linha de frente e ir fazendo esse atendimento. Agora, tudo isso que a gente está falando, pode tudo isso ser evitado se você tiver uma política preventiva, uma política que, desde o começo, ela tem uma atenção específica com o aluno. Aquilo que eu mencionei, por exemplo, faça uma análise da situação acadêmica do seu aluno quando ele chega, porque você pode evitar uma evasão 2 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, entendeu? Então, acho que isso é fundamental. César, pode... César, somente uma coisa. Tudo agora, César, né, César? Eu acho que o que o Guilherme falou é que não se trata de um plano, né? Na verdade, é todo um projeto institucional, não é? A criação de uma identidade empreendedora, não é isso? Isso, sem dúvida, é exatamente isso. Concordo em 100% com o Miro. Eu acho que é isso mesmo, é um planejamento. O Miro falou há pouco aí sobre a Disney, e tem um dos livros de atendimento da Disney que ele fala exatamente isso. O atendimento, ele não é uma ação isolada, ele é uma ação da marca como um todo, né? Então, para a instituição de ensino, mais ainda. Alguém falou, foi a Débora Vilela, falou sobre afeto. O afeto, ele está ali dentro, claro. E até porque, senão, a gente atende igual máquina. Aí não adianta. Então, a gente contrata uma máquina que ela vai atender para a gente. Então, se todo mundo vier com aquela resposta pronta e não der uma solução ou um encaminhamento devido para o problema ou para a situação do aluno, a gente está atendendo igual máquina. Aí isso não é humanização. O afeto é necessário. A empatia é necessária, o afeto é necessário, o cuidado com o aluno é necessário. Eu anotei aqui algumas coisas que a formação do professor é necessária. Claro que é. A do professor, a do porteiro, a do faxineiro, a do atendente da secretaria, do atendente da biblioteca, e aí por diante. Tá? Então, do funcionário do laboratório. Então, a formação da equipe como um todo, ela é importante. E a humanização, principalmente, dessa formação, de não deixar as pessoas também funcionando como máquina. Eu brinco que a gente chega lá nos Estados Unidos, todo mundo, em qualquer lugar que você vai hoje, atende a gente como se fosse uma princesa da Disney. Oh, my sweet little... sabe aquela coisa exagerada, né? Isso, para mim, é uma máquina. Então, eles pegaram e reproduziram lá em todos os lugares. Não é isso. É ser autêntico, é ser a cara da universidade, é ser a cara da instituição, mas acolher o aluno. A gente conversou muito agora também, vou dar mais um exemplo aqui do início da pandemia, sobre negociação, e aí a gente foi falando, olha, a palavra do momento é negociar, 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 negociar. Igual a OMS falou, testar, 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 e depois que acabar de testar, testar mais. Então, o nosso lema foi negociar, 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 e na hora que acabar, negociar mais. Só que, sem esquecer que esse negociar, 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 é com cada um. Então, a gente não fez disso uma máquina de negociação. A gente não fez disso uma tarefa altamente financeira. A gente fez disso uma tarefa para ouvir o aluno, acolher o aluno e saber o que identifica, o que cabe melhor, qual tipo de financiamento, ou se é só adiamento de
de mensalidade, se é um desconto, se é uma bolsa. Então, a gente foi vendo caso a caso para poder conversar com esse aluno. É isso, Miro, acho que você está certíssimo. E esse exemplo da Disney eu adoro e trabalho bastante com os exemplos de lá. A gente só não pode virar uma princesa da Disney, né? Sem dúvida. Nem mecanizar, né? Senão perde a graça. Pois imagina só. Tem pergunta no chat, né, Lupa? Tem sim. O Diogo Mendes, pegando esse gancho aí que o César falou, ele pergunta, de uma forma geral, como as instituições estão fazendo sobre a questão da mensalidade? Opa! Caiu? Vamos lá, eu completo. De uma forma geral, como as instituições estão fazendo sobre a questão das mensalidades durante a pandemia? Como estão revertendo as questões jurídicas para auxiliar na manutenção dos alunos da IES? Talvez como eles estão evitando, né? Evitando a judicialização, tudo isso, não é isso? Você caiu, Lupa, por isso que eu completei. Caí, isso, voltei. Eu acho que isso aí é um problema de todo mundo, né? Acho que vários alunos estão questionando a questão do valor da mensalidade, por causa da pandemia, porque pagou por um processo presencial e está tendo um processo remoto. Então, acho que o Diogo ele está se referindo a isso. Como é que vocês estão lidando nesse cenário? Posso começar, César? Claro. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente teve agora na Associação Santa Marcelina. No começo da pandemia, não sei se vocês lembram, saiu uma orientação do SEMESP no sentido de que não deveria se dar desconto, ou seja, por quê? Você poderia tentar resolver um problema pessoal com desconto, mas desconto coletivo. Você teria que negociar caso a caso. Então, nós tivemos, por exemplo, alguns alunos que andaram levantando lá e falaram para eles que o fato de o aluno não estar em sala de aula, não estar consumindo energia, água, tudo, representava 7% das despesas. Então, eles queriam isso como uma retribuição, uma contrapartida no desconto da mensalidade, né? E aí nós, obviamente, fizemos uma reunião com o diretório, foram os representantes deles lá. Essa reunião, obviamente, foi feita remotamente. E aí nós conseguimos demonstrar que não é questão dos 7%, é que a escola ela fez um investimento espetacular em tecnologia para poder suprir de um dia para o outro aquela necessidade de fornecer ao aluno a qualidade que ele via tendo na aula presencial. Isso porque a instituição se preocupa com a carreira dele. A instituição não está preocupada com 5%, 10%, mas está preocupada com a qualidade que ele vai ter quando ele sair daí. Então, foi feito um esforço tremendo para poder suprir essas necessidades. E aí uma série de outras ações que foram feitas, que às vezes o aluno, ele ouve o galo cantar e ele não sabe exatamente aonde, e ele vai propagando isso. Então ele diz assim, não, mas espera aí, agora ensino à distância, é bem mais barato que ensino presencial. E aí nós, seguindo até uma orientação, criamos uma terminologia presencial remoto, né? Presencial remoto significa que você tem um professor destinado exclusivamente para aquela sala, que prepara uma aula e dá aquela aula para aquela turma. Passou aqui lá, não tem como aproveitar essa aula para uma outra turma. Então, a grande diferença que se faz de ensino presencial remoto para ensino à distância é exatamente essa. E nós conseguimos, em 2 horas e meia de reunião, fazer com que eles saíssem conscientes de que eram metodologias totalmente diferentes e que não se justificaria conceder desconto por conta da eventual economia que estava se fazendo, água, luz, alguma coisa nesse sentido. Então, eu mais uma vez volto a frisar a importância da comunicação.
A importância da comunicação, ela é fundamental porque os alunos, de um modo geral, eles gostam da instituição, eles não querem falar mal da instituição, só que algumas coisas eles não têm conhecimento. A partir do momento em que você senta com esse aluno, esclarece, e que, por exemplo, um dos pleitos era dar 30% de desconto para todo mundo. Falei, não adianta você dar 30% de desconto para todo mundo e daqui a 6 meses você chegar aqui e não ter mais a instituição, está fechada. E o investimento que você fez até hoje? E o que você e a expectativa que os seus pais têm que você seja um profissional responsável? Você não tem essa oportunidade se a gente, de uma maneira irresponsável, for dar desconto para alegar uma faixa de alunos, uma turma, um grupo de alunos que acha que tem que dar desconto para todo mundo. Não é assim que funciona. Ou seja, você tem que ter responsabilidade para fazer a gestão da instituição e dos recursos. Então, eu penso que, respondendo ao Diogo, que fez a pergunta, eu penso que a partir do momento que você tem uma conversa franca, sincera, e fala, olha, não adianta você me espremer, porque se você me espremer, depois vai chegar aqui daqui a 6 meses, você não tem instituição aqui para você estudar. Então, vamos agir de uma maneira razoável, com razoabilidade e com discernimento dos problemas que a gente tem e com a maturidade para resolvê-los. Deu uma congelada aí, não? Muito bom, professor. Não. Quer comentar, César? Eu achei que... Não, o César vai ter que comentar. Eu fiquei pensando aqui, não, eu acho que a resposta do Miro foi mais do que perfeita. E a única coisa que nós fizemos, além disso, foi garantir para este aluno, aí foi uma fala do reitor para todo mundo. Nós, ao longo desse tempo, a gente vem fazendo várias gravações e alguns webinars também do reitor para a comunidade acadêmica. E uma das ações que nós fizemos foi exatamente um vídeo dele garantindo para o aluno a reposição da aula que ele não teve. Que a única questão que até então ele tinha, que ele precisava se preocupar, era com a aula que ele não tinha tido. Porque o presencial remoto a gente adotou e a gente teve desde a primeira semana que foi todo mundo para casa. E as aulas de laboratório e as aulas práticas realmente que não poderiam acontecer. Então, eu gosto de falar, e falei isso até numa entrevista lá para o blog do Quero Bolsas, do Quero Educação, eu falei que o professor já recebeu por essa aula, e o aluno já pagou por essa aula. O que falta agora são as autoridades sanitárias, elas nos liberarem para a aula acontecer. Então, ela vai acontecer, e isso é uma garantia que a universidade dá para eles. Então, na hora que a gente passa para eles essa segurança e essa garantia, ameniza também essa ansiedade de todo o alunado. O César... Quem travou agora foi o Júlio. O César, inclusive, o Júlio está meio congelado lá. O César, inclusive, nós nessa conversa franca que nós tivemos com os alunos, nós falamos, olha, é impossível dar desconto, não tem como dar desconto. O único compromisso que você tem, que nós vamos honrar, é que você não vai parar de estudar por problema financeiro. Isso. Ou seja, você ficou desempregado, a gente vai fazer você vai fazer matrícula, vai ficar 6 meses estudando aí, quando você arrumar emprego, você começa a pagar. Ou seja, o raciocínio é simples, essa cadeira está lá, essa cadeira ficaria ociosa, e no momento de dificuldade, é um momento de dificuldade também para a instituição, e isso eu falei para eles. Vocês estão falando aí de 7%, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de evasão que aumentou, nós estamos falando de inadimplência que saiu de 4% para 27%. Então, isso tudo que vocês precisam entender, que não cabe desconto. Mas esse compromisso nós temos com vocês, esse compromisso de que as portas estão abertas, se você quiser estudar, você vai estudar. E aí a situação
é estudada caso a caso, ou seja, cada aluno tem uma história e é dessa maneira que nós vamos tratar esse aluno. É nesse momento que a gente passa para o aluno uma credibilidade e uma relação de confiança, né? Um olho no olho. Exatamente, Luiz. A pegada é essa. E é a hora que a gente vê também o trabalho que a marca fez, né? Que é o trabalho de reputação da marca e de confiança na marca, né? Então, esse aluno que fica e esse aluno que está já retido, né? É aquele aluno que realmente confia na marca, na instituição e sabe que vai dar certo. Eu queria fazer uma contribuição, gente, não sei se pode, aqui da Unirb Fortaleza, professora Diana Cajado, é possível? Pode, professora. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar a iniciativa da instituição, as webinars são fantásticas, sempre nos ajudam a repensar, redirecionar ou ainda confirmar o que a gente está construindo nas unidades. Aqui em Fortaleza, nós fazemos parte da rede Unirb, que são 23 instituições no Nordeste, 2 centros universitários e 11 faculdades. E 21 faculdades. Aqui, enquanto faculdade, o que foi que nos ajudou bastante, né, indo ao encontro do que vocês estão colocando, esse tratamento personalizado e também mostrar para o estudante o investimento que ele já fez para que ele repensasse antes de trancar. Por exemplo, um aluno de 5º semestre, a gente mostrava a vida acadêmica dele, a vida financeira dele, tudo que ele já tinha investido de tempo e de dinheiro, por causa de 2 mensalidades do final desse semestre que ele estava com medo de não poder honrar. Então, desde que a gente utilizou essa estratégia aqui local, eu consegui zerar os meus trancamentos. Porque ele visualizava no tempo e todo o investimento financeiro que ele já tinha feito na carreira dele até então. Então, ele via, nossa, eu vou fazer aqui um esforço, eu estou vendo que a instituição se importa comigo, está entendendo o meu momento financeiro, e ela quer que eu continue construindo o meu sonho, que eu não perca tempo, né, que eu continue com esse projeto, porque quando se escolhe uma instituição, não se escolhe pensando em trancar ou em transferir, se escolhe um projeto de vida, né? Então, você quando mostra a vida acadêmica do estudante e a vida financeira, o investimento que ele fez, a gente está dizendo aqui, a gente conhece você, a gente sabe já o que você fez, nós estamos aqui para te dar força e para te mostrar que vai dar tudo certo, esses 2 meses de inadimplência podem ser renegociados, não perca toda essa construção que você fez conosco. Então, deu muito certo aqui e a gente conseguiu, de fato, zerar os trancamentos a partir dessa estratégia criada. Excelente. É o processo de comunicação. Parabéns. Parabéns, Odiano. O processo de comunicação é chegar junto, né? Chegar junto. Irene Alves, um abraço para você, Irene Alves. Lupa, tem pergunta aí no chat, não tem? Tem, do nosso amigo Wilson Nakamura. Ele pergunta como conquistar a confiança do aluno de que ele vai conseguir um emprego após a faculdade. Porque, olhando pelo cenário que a gente está vivendo, né, é uma coisa bem difícil. É um desafio grande. Essa eu posso começar, Miro? Pode, você começa. Esse assunto da empregabilidade, eu acho que ele já vem, desde que nós começamos a crise dos mercados, não só no Brasil, mundiais, essa questão da empregabilidade, ela começou a ficar muito latente, muito discutida, principalmente dentro das universidades. A garantia hoje de emprego, ela está na formação do aluno, não só na formação acadêmica, na formação em sala de aula, mas também na formação dele como profissional, nos estágios, nas experiências que ele tem. Hoje tem várias empresas, várias instituições aí que fazem algumas pesquisas de empregabilidade para poder saber se o aluno ele está... se aquela universidade tem uma boa empregabilidade ou não. Eu acho que é um conjunto de ações, como é um conjunto de ações a retenção, a empregabilidade também ela passa por um conjunto de ações que vai depender da universidade fazer as parcerias com as empresas, abrir espaço para o aluno no mercado de trabalho de estágio, ou mesmo que seja no mercado de trabalho profissional, mas principalmente preocupar com que o aluno tenha essa ligação
da universidade com o mercado de trabalho e saber qual que é a formação que esse aluno quer também, né? Dentro da universidade, a gente tem muitos alunos lá que vão trabalhar com pesquisa, então eles não querem saber de mercado de trabalho, não querem saber, eles querem saber de pesquisa, então isso vai variar muito de área para área. Mas o trabalho, o que eu posso garantir hoje dentro da universidade é que não é um trabalho sozinho, não é uma ferramenta facilitadora de empregabilidade que vai resolver isso, é, mais uma vez, um conjunto de ações. Perfeito. Eu concordo plenamente. Obviamente que eu vou só falar de uma experiência, pergunta do Wilson Nakamura. Wilson Nakamura conhece muito bem uma realidade que a gente tem dentro do Mackenzie, que é o aluno preocupado com o mercado de trabalho. Quando nós começamos a fazer uma pesquisa, Wilson, no Mackenzie 2010 até 2012, nós fizemos um estudo antes de começar o projeto de retenção lá. Nós queríamos saber quais os principais problemas que levaram o aluno a desistir e também qual a empregabilidade que os alunos que estavam tendo lá tinham naquele momento. E aí a gente tem muita coisa que as instituições têm e às vezes até desconhecem. Nós pegamos no CPA dados de alunos, ou seja, 82% dos alunos de administração estavam dentro da profissão, ou seja, de engenharia tinha 85 empregados dentro da profissão. O que você precisa fazer, e aí eu acho que isso é fantástico, é ter a informação, e todas as instituições têm essas informações, ter a informação e compartilhar essa informação com o seu alunado. Porque, como eu falei, como nós estamos lidando com a faixa etária baixa, essa faixa etária não tem experiência e não acredita. Então, e aí eu volto para a retenção, que a retenção, quando você fala de retenção, às vezes os brasileiros ficam preocupados em reter, mas não é, o objetivo não é reter, o objetivo é você propiciar condições para que esse aluno tenha a qualidade acadêmica de se qualificar depois de formado. E aí, por exemplo, você levando isso a sério, numa política de retenção, preparando bem esse aluno, conscientizando esse aluno, e aí vem a comunicação que a Diana teve com os alunos dela e que a gente precisa ter com os nossos. Ou seja, a conscientização de que, por exemplo, o mercado é difícil, mas se você estiver bem preparado, você pode ser um diferencial. E o César falou do preparo acadêmico, e falou do preparo emocional. Eu gostaria de reforçar um pouco esse preparo emocional. A gente sabe que as pessoas são contratadas no mercado de trabalho pela sua competência acadêmica, pela sua competência técnica, mas elas são demitidas por problemas comportamentais. Então, as instituições, hoje, que estão preocupadas com essa política de retenção, tem que colocar dentro do seu currículo as habilidades socioemocionais. Ou seja, você vai chegar na empresa, como é que você vai se virar? Como é que você vai fazer o teu caminho ali? Como é que você vai ser um cara querido, vai chamar a atenção e vai cumprir a tua missão dentro da empresa, não passando por cima de ninguém? Então, essa habilidade que a gente precisa passar para o nosso alunado, essa socioemocional, que ela começa a vir sendo trabalhada a partir dos anos 80, hoje, dos anos 80, aliás, e hoje já se fala bem mais nessas habilidades socioemocionais. Alguns colégios de ponta aqui de São Paulo, eles já estão aplicando isso no segundo e no terceiro do ensino médio. Então, preparando esse aluno e passando a confiança para esse aluno, eu acho que é fundamental para que você tenha, para que ele tenha sucesso. E dependendo da instituição, o Wilson sabe, aí no Mackenzie a gente tem a universidade corporativa, aliás, a universidade corporativa, a escola que os alunos, eles praticam aquilo que eles estão vendo na teoria, são as empresas júniores que o Mackenzie incentiva, e eles fazem uma seleção dos melhores alunos, e esses alunos, eles ficam tão entusiasmados com alguns projetos que eles conseguem, isso é depoimento deles,
E eles, por exemplo, estão desenvolvendo um projeto e eles já estão procurando o professor para saber uma disciplina que vai ser dada 2 semestres depois, porque eles precisam daquele conhecimento técnico para desenvolver o projeto dele. Então, olha o nível de motivação, o nível de engajamento que esse aluno tem. Eu acho que a gente tem competições esportivas, tem, por exemplo, essa questão da empresa júnior, você tem, por exemplo, uma série de atividades que você pode estimular. O professor Wilson, ele é professor e sabe muito bem, o professor tem uma sensibilidade muito boa, excelente, extraordinária daqueles alunos que estão tendo dificuldade, e isso a gente não pode deixar para o final do semestre. Isso a gente tem que detectar no primeiro mês e já começar com um plano de ação em cima disso. Então, essa questão da empregabilidade, como o César falou, é sucesso acadêmico, é apoio ao aluno e passar essa confiança para ele. Porque se você não passar essa confiança para ele, quem vai passar? Ou seja, eu acho que a gente fala de cátedra, porque nós estamos nas nossas posições hoje pela educação que a gente teve. Ou seja, se não fosse, a gente não estaria. E a gente se sente na responsabilidade de passar a importância da educação para esses alunos que, para eles, ainda é um objeto muito abstrato na mente deles. Então, eu acho que é uma das responsabilidades que as instituições de ensino precisam assumir e precisam levar a sério. E isso, dentro de uma política de retenção, é a comunicação, é o corpo a corpo, né? Desculpa, eu falei muito, tá? Nada, professor. A gente está aqui para assistir aula mesmo. Lupa, por favor, tem pergunta no chat? Eu poderia fazer uma pergunta? É porque tem uma pergunta no chat, a gente só tem 8 minutos. Espera só um pouquinho. Lupa, por favor. Tá. A Thaís, ela faz uma colocação que ela faz o seguinte, nos primeiros semestres, que são os primeiros períodos, a evasão é muito maior do que do meio do curso para o final. Como é que a gente pode lidar com isso? Posso falar? Pode sim, professor. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Porque o aluno vem de uma realidade de ensino médio onde é totalmente diferente. Ele é uma pessoa que está lá de uma maneira muito, obviamente, guardando as devidas proporções, alguns colégios de ponta, mas, de um modo geral, é aquele aluno que está acostumado com aquela aula onde ele fica de uma maneira muito passiva e ele chega num mundo que é totalmente diferente. Ou seja, ele chega numa universidade ou numa faculdade, a partir do entrosamento dele, 15, 20 dias, ele já está sendo chamado para as baladas, para sair e tal, e ele começa a se entusiasmar com isso, ele começa a fazer trabalho em equipe, e aí quando ele vai ver, ele está com um problema que é, por exemplo, a primeira nota, ele tirou uma nota muito baixa. Como é que eu vou me recuperar? Então, o que eu defendo é que você, na primeira semana de aula, ou até uma semana antes, você faça um trabalho com esses alunos. Sabe aqueles trotes acadêmicos que não levam a nada? Pega os alunos, levam para a sala de aula, para um auditório, e fala um pouco da história da instituição. Fala um pouco da importância dos nomes que já saíram daquelas cadeiras ali. Fala da responsabilidade que eles vão ter. Ou seja, não é à toa que você entrou nessa instituição. Você entrou aqui porque você é bom. Então, se você não fosse bom, não teria entrado. Agora você tem uma responsabilidade. Cuidado com os chamariz aí, ficar embalada e perder a primeira prova. Ou seja, tudo isso passa por um trabalho que eu vejo de conscientização desse alunado que você precisa fazer para que ele se conscientize, que ele saia do mundo que é totalmente diferente para um outro mundo, onde tem uma série de oportunidades para ele se divertir, mas também tem uma série de oportunidades, de responsabilidade. Ele tem oportunidade, mas tem a responsabilidade. Então, esse trabalho de conscientização eu vejo como fundamental. E, obviamente, eu vou pedir licença para vocês, rapidinho.
num dos estudos de retenção, numa instituição americana, eles fizeram um trabalho, eles começam em setembro lá. No mês de agosto, eles pegaram 90 alunos, 45. Uma turma de 45 não teve nenhum preparo. A segunda turma, ela teve um preparo de inglês, ou seja, língua nativa, e matemática e história da inscrição. A importância dos nomes que tinham passado por ali. Quando chegou no final do primeiro semestre, eles mediram. Aquela turma que não teve nada estava com evasão de 40%. Aquela turma que teve aquele trabalho estava com evasão de 15%. Ou seja, esse trabalho de conscientização, ele é fundamental para esse aluno que está chegando, no meu ponto de vista. Vou só completar aí o que o Miro falou, Thaís. Esse problema da evasão também, ele vem muito, e a gente consegue identificar isso, principalmente nas pesquisas lá na universidade, a gente faz dois tipos de pesquisa. A gente tem uma pesquisa mercadológica, lá junto com a minha equipe da inteligência de mercado, e temos também a pesquisa da CPA, só que hoje a gente cruza as duas pesquisas, então a gente trabalha as duas pesquisas, nós estamos sempre trabalhando junto com a equipe da CPA e vice-versa. E a gente identificou que a maior parte dos alunos que tem abandonado o curso ao longo desses 4 primeiros períodos, na verdade são dos 3 primeiros períodos, é por não identificação com o curso. Ele foi para aquele curso por influência de alguém, e na hora que ele chega lá, ele não é aquele curso que ele quer. Não necessariamente essa evasão é uma evasão da universidade, é uma evasão do curso. Então, a gente está aprendendo agora a separar que aquela evasão é do curso e ele migra para um outro curso dentro da mesma universidade, lá dentro da universidade mesmo. Então, eu não considero esse aluno como um evadido, ele está fazendo uma troca. Só que, quando a gente fazia essa conta antes, a gente via que estava perdendo um aluno. Então, a gente não media que aquele aluno estava simplesmente trocando de curso. Então, é importante a gente ter... Primeiro, essas pesquisas para saber o porquê que ele está evadindo. Então, às vezes, é uma orientação que não foi dada a ele antes sobre a carreira dele, e se ele está evadindo da escola, da universidade ou da faculdade, ou se ele está evadindo do curso. Então, isso veio agregando aí nos nossos estudos também, tá ok? E o César, só complementando aí, fazendo uma réplica aí, na verdade, tudo que você falou é verdadeiro, ou seja, isso ocorre. E tem um outro aspecto também, tem um outro aspecto que a gente não pode deixar de reconhecer, que o aluno, como você falou, ele fala, olha, o curso não era exatamente aquilo que eu estava querendo. Mas ele também pode ter dificuldade em algumas disciplinas, e isso ele vai experimentar nos primeiros semestres, né? Às vezes o aluno até tenta ir para o segundo, quando ele chega no terceiro, ele vai e pede o trancamento ou cancelamento de matrícula, porque ele chega à conclusão de que ele não está conseguindo acompanhar. Então, esse trabalho que se faz aí de conscientização, esse trabalho de mostrar para o aluno que, de fazer pegar esse aluno, fazer uma avaliação dele para saber as deficiências que ele tem. Então, tudo isso ajuda muito, né? Ou seja, aquilo que a gente falou no começo dessa nossa conversa, né? Ou seja, a retenção não é a responsabilidade do marketing, do financeiro, do acadêmico, ela é responsabilidade de todos. E aí, se todos estiverem focados nas necessidades do aluno, a gente vai conseguir, obviamente, que não reduzir, se não acabar, pelo menos reduzir com essa evasão, que historicamente, quem estuda a evasão sabe que historicamente são nos primeiros semestres os maiores índices, né? Então, isso aí é importante. É isso aí, Miro. Perfeito. Bem, o tempo já está quase acabando, mas tem 2 perguntinhas aqui no chat. Vamos tentar resumir, Lupa, para ver se o pessoal ainda consegue objetivamente responder? Tá bom. O avião hoje aterrissa mais tarde, tá bom? Tá bom, Que Fred? pena que está acabando. Vamos lá.
Marketing FJM. Em resumo, ele pergunta como é que vocês estão lidando com as aulas práticas. Porque ele é do Ceará, e no Ceará o retorno está lento. Ele não tem perspectiva de um real efetivo. Como é que vocês estão lidando com isso aí na realidade de vocês? Tá. A gente aqui em Belo Horizonte ainda não voltou à aula prática. Então, em alguns cursos que a aula prática dependia de algum sistema, algum software, eles tiveram essas aulas ao longo do semestre e não vai ser preciso repor. Agora, nós temos aí uma boa quantidade de cursos e de disciplinas que não foi dada aula prática e que ela só vai ser reposta quando tiver a liberação das autoridades sanitárias. Belo Horizonte, a nossa previsão é para setembro. Mesmo assim, a gente ainda tem muita dúvida. Aqui a gente está no pico hoje da pandemia. Está crescente ainda o número. Mas a gente já está com a universidade toda preparada para isso. Então, nós já fizemos todas as adaptações que eram necessárias, que são necessárias, para a gente poder receber. Se eles falarem assim, semana que vem volta, semana que vem a gente já está preparado para poder receber todo mundo lá. Então, essa questão aí me parece que vai depender de estado para estado, né? São Paulo está saindo um regulamento agora, um protocolo, que ou seja, o máximo 30% dos alunos, e aí a condição é que a localização onde esteja aquela instituição, ela esteja dentro de uma faixa amarela, verde, para que 30% comecem a fazer essas aulas práticas, né? Então, isso aí me parece que é uma questão aí que as instituições estão bastante preocupadas. O César falou da preparação, acho que tem que tomar muito, muito cuidado, né? E me parece que todos esses cuidados já estão sendo tomados pela academia, também pelo administrativo, e a gente espera ir retornando aos poucos, né? Tá bom, professor. A Adriana, só para a gente encerrar aqui, ela pergunta: como está sendo a realidade de vocês com as aulas remotas? Aqui há uma resistência grande e preferem muitas vezes esperar o retorno, das aulas presenciais do que terem aulas remotas. Vou falar de novo também primeiro aqui, Miro. Porque, na verdade, a gente estava em alguns cursos, em algumas disciplinas, com essa insegurança dos alunos também, essa resistência. E aí eu comecei a perguntar assim, peraí, quantos alunos são resistentes? São 2. A turma tem quanto? Tem 60, então não é uma grande parte. Então vamos lá, são só 2. Aqui, são quantos? São 20. São quantos alunos no curso? São 600, então são só 20. Então a gente começou a medir também essa resistência, só que esses 20 ou esses 2, eles estavam fazendo um barulho que parecia muito maior do que o que a gente pensava que era. Tá? Então, na verdade, nós conseguimos concluir aí mais de 80% das nossas disciplinas com aula remota e com um resultado muito positivo dessas aulas remotas ao final do semestre. Eu vejo, eu falando um pouquinho da nossa experiência lá, eu vejo que essa pandemia, ela trouxe uma série de problemas, e junto com esses problemas que trouxe, está trazendo também uma série de oportunidades. Ou seja, se você falasse para um professor de medicina que ele ia dar uma aula à distância, ele viraria as costas e ia embora. Agora, ele está já fã do Zoom, ele adora o Teams, fã do Zoom, e, poxa, tá legal, estão gostando da experiência e tal. E esse entusiasmo, você começa a passar para o alunado também. E como o César falou, às vezes esses que reclamam, a gente teve reclamações lá, quando a gente ia verificar a essência da reclamação, na verdade, era um pretexto para que ele conseguisse um desconto. Ou seja, ele falava mal da aula, que não estava sendo a mesma coisa, mas como é que eu posso... Não, como é que eu posso te ajudar? Não, você poderia me dar um desconto, né? Ou seja, então, na verdade, quando a gente recebe essas informações, tem que fazer exatamente esse filtro para saber se realmente a pessoa está tendo dificuldade, se ela está utilizando como um pretexto para conseguir um desconto. Eu acho que tudo tem que tomar muito cuidado com essas informações de resistência, né? É isso aí. Ok, professor. Fred, é contigo. Bom, pessoal, a gente conseguiu aqui mais uns 5 minutinhos da nossa
da nossa direção, acho que foi muito bom. A gente agradece aí até a compreensão do pessoal, foi muito legal a participação de todos. Então, tivemos aí uma outra edição com conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o nosso propósito aqui do evento. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos debatedores. A gente tem algumas informações importantes para passar agora, nesse fechamento. A primeira delas, eu acredito até que a gente conseguiu responder a todas, mas caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou então você tem aí alguma outra pergunta para fazer, quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Por falar em contato, a gente queria convidar todos os participantes, ainda hoje, daqui a pouquinho, já vai chegar nas caixas de e-mails de vocês uma pesquisa, né, sobre essa edição, então a gente pede que vocês respondam para que a gente possa cada vez mais fazer aquilo que seja do agrado aí de todos. A gente queria agradecer também mais uma vez os nossos apoiadores, Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, marque na sua agenda, nós vamos falar sobre boas práticas e ensinamentos do mercado educacional, com o tema 2020, o que aprendemos esse ano na educação? Teremos as presenças de Romário Davel, da Atman Educar, e Leonardo Estevam, da BST Educação. As inscrições serão abertas em breve, não perca. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita e já se inscreve lá. Daqui a pouquinho vai ter outros conteúdos, além dos nossos encontros, então não percam. Gente, grande abraço a todos, até a próxima, tchau, até a próxima segunda. Tchau, até a próxima, obrigado. Tchau, Rafael, muito obrigado pela presença. Obrigado, Miro. Obrigado. Obrigado, Fred. Valeu. Obrigado, Fred. Tchau, Miro. Tchau. Tchau a todos aí. Tchau,